Os primeiros dias do bebê, a gente precisa entender que são bem diferentes de meses posteriores que esse bebê vai ter. Então a gente tem um bebê que ele é muito pequenininho, é um bebê que ele acabou de nascer, que ele acabou de sair da barriga. Dentro da barriga o bebê já deglutia, ou seja, ele já engolia, ele engolia o próprio líquido amniótico, né? Então aqui fora ele vai continuar esse parâmetro de deglutição como ato reflexo, tá? Então, quando o bebezinho nasce, ele tem um estômago muito pequenininho. É um estômago que cabe cerca de 5 a 7 ml apenas. Ele é desse tamantiquinho assim, ó. Então, é um bebê que ele não vai demandar muito leite, né? O corpo é tão perfeito que ele começa a produzir o colostro, né, de uma quantidade bem pequena, que é mais ou menos o que o bebezinho vai precisar ali no começo da vida dele aqui fora, tá? Então, no primeiro dia do bebê, ele vai mamar realmente pouco, só que numa frequência maior, né? Porque a digestibilidade do leite materno é mais fácil, por exemplo, do que a fórmula, né? A gente costuma comparar a fórmula do leite materno como o leite materno sendo uma saladinha e a fórmula sendo uma feijoada. Os dois vão nutrir o bebê, os dois vão matar a fome. Só que um vai ser mais digestível, vai ser digerido mais facilmente do que o outro. Que é o caso, por exemplo, da fórmula. Então, quando o bebezinho sai da barriga, ele vai mamar esse colostro. O colostro, ele é um leite extremamente rico em fatores imunológicos, né, e em fatores que a gente pode até levar, né, a conceituá-lo, a considerá-lo a primeira vacina desse bebê. Porque tem muitos componentes nutricionais, ele é extremamente nutritivo, é um leite bastante gorduroso, porque a gente sabe que o bebê, ele perde peso logo depois do nascimento e ele vai tendo que ganhar peso, né, depois disso. Então a gente precisa realmente dessa gordura para poder manter realmente esse peso do bebê, para poder favorecer com que ele vai crescendo, né, engordando cada vez mais. E ele também possui muitos anticorpos, então a mãe ela passa para esse bebezinho anticorpos de doenças, né, de micro-organismos que ela teve ao longo da vida. Por isso que ele é chamado de a vacina, a primeira vacina desse bebezinho, de tão rico que ele é. Muita gente, infelizmente, não leva o colostro tão a sério, né, porque não acham uma grande quantidade de leite. E o que eu costumo perguntar para as mães? Imagina você com um bebezinho que tem um estômago do tamanho de uma cereja e você farta de leite. Esse leite ficaria muito acumulado ali nas suas mamas inicialmente, né? Então, assim, o corpo ele é perfeito. Esse leite ele vai sendo produzido cada vez mais, né? A gente vai ter ali um período delicado, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês, mas que depois vai se equilibrando de acordo com a demanda, que vai fazer com que esse bebezinho ele vá crescendo também adequadamente conforme tem que ser, tá? Além disso, o colostro ele tem componentes que vão ajudar a amadurecer o intestino do bebê. A gente tem que pensar que dentro da barriga o bebê não come, né? Ele recebe tudo que vem através do cordão umbilical. Então os nutrientes, o oxigênio, tudo vem já mastigadinho para o bebê e já chega prontinho para ele, não tem que fazer nenhum esforço. Com o colostro, né, com a primeira amamentação, além dos fatores imunológicos que ele vai ter, vai amadurecer esse intestino, de modo que ele vai conseguir fazer a primeira evacuação, o primeiro cocô do bebê, que é o mecônio. O que é o mecônio? O mecônio ele é um produto da digestão dos componentes que esse bebê tinha lá dentro do útero, né? Por exemplo, o líquido amniótico, lembra que ele engolia o líquido amniótico? Aqui fora ele vai eliminar esse mecônio. Existem bebês que eliminam o mecônio ainda dentro da barriga, isso é uma conversa para uma outra hora, né? Porque faz parte do amadurecimento também desse bebê, de algumas questões respiratórias que ele pode ter, de oxigenação, enfim. Aqui fora, esse bebê, a partir do momento que vai amadurecendo esse intestino, a gente precisa que esse bebê faça cocô. Então, o bebê que está mamando em seio materno, a gente espera que ele faça cocô pelo menos uma vez por dia, tá? Porque isso vai trazer pra gente ali essa informação de que esse bebê está realmente amadurecendo esse intestino. Outro fator muito importante é que a bilirrubina, que é a molécula que causa icterícia no bebê, sabe, o amarelão? Essa bilirrubina, ela é excretada pelas fezes. A gente produz bilirrubina e através das fezes a gente joga ela para fora. Um bebê que está com o intestino imaturo tem um risco muito maior de ter icterícia. Então aí a gente também tem um outro fator que faz com que esse colostro seja tão rico pra gente, tá? Um bebezinho muito novinho, por o estômago ser muito pequenininho, ele demanda mais sucção. Então a gente tem um bebezinho que ele vai mamar mais vezes ao longo do dia.
Como que funciona o parâmetro de sucção dos bebês? Os bebês, eles não mamam forte, né, o tempo inteiro. Quem já é mãe vai entender melhor o que eu tô falando, tá? Mas esse bebê, ele precisa abocanhar o seio materno, e à medida que ele vai abocanhando e fazendo a sucção, ele vai mudando esse parâmetro de sucção. Então o bebê normalmente ele começa a mamar com uma sucção mais leve. E o que ele está fazendo nessa sucção mais leve? Ele está estimulando um hormônio chamado de ocitocina. A ocitocina, ela vem e age no que a gente chama de glândulas mamárias, que são uns caixinhos de uva que a gente tem lá na base do nosso peito. Quando a gente está menstruado, a gente sente muito isso, uns carocinhos, né? Nesses carocinhos, ele é produzido, a ocitocina ele vem aqui, contrai essa glândula e joga o leite lá para a boquinha do bebê, tá? Lá pro mamilo, né? Para a região da areola em si. Então, quando o bebê ele abocanha a mama, ele começa essa sucção um pouquinho mais leve e depois ele intensifica. Porque a ocitocina agiu na glândula e jogou o leite para a boquinha do bebê. Então, agora ele vai fazer o quê? Fazer uma sucção mais profunda, engolindo. Então, a gente até consegue ouvir o glup-glup do bebê. A gente vê exatamente ali movimentando, né? O bebê engolindo esse leite materno. Depois ele dá uma pausa. E aí é que vem o pulo do gato. Muitas mães acham que por o bebê ter pausado ali, ele tá preguiçoso, ou ele não quer mamar mais, aí tira o neném do peito, o bebê depois chora logo depois, porque ele ainda está com fome, ele ainda não se saciou. Então a gente precisa entender esses parâmetros. O bebê vai estimular, vai sugar mais firme, depois vai pausar. Mas logo depois de alguns segundos, ele volta a sugar novamente. E isso vai acontecer durante toda a mamada, até chegar num momento em que esse bebê vai cansando e vai estar com a barriguinha cheia e vai ficar ali, ó, no que a gente chama de chupetando, fazendo só uma sucção não nutritiva para ele poder relaxar, para ele poder se acalmar. Essa sucção não nutritiva, ela também estimula a produção de leite, então ela é muito importante para o bebê, tá? Chupetar o peito não é um problema. É muito importante, faz parte do desenvolvimento. A sucção é um ato reflexo do bebê. O bebê sugava dedo dentro da barriga desde 32 semanas de gestação. Então, um bebezinho que aqui fora, ele vai demandar muito dessa sucção, tá? Que também faz parte dos primeiros dias do bebê, especialmente ali no primeiro mês, né? Que é quando o bebê mais demanda muito colo, demanda muito acalento, demanda muito o seu cheiro, quer ficar muito com você. E acaba demandando também muita energia de você. E isso tudo vai fazer parte desse período puerperal que a mulher tem. Por isso que a gente precisa se preparar desde a gestação. Porque depois chega um tsunami, que é um bebê chegando dentro de casa, né? E as pessoas acabam não entendendo muito bem aquela rotina. E aí vem os parâmetros culturais. Não, esse bebê tá muito mimado. Ah, esse bebê vai ficar muito mal acostumado. E na verdade a gente tem um bebezinho que ele está tentando explorar o mundo aqui fora, mas que ele ainda não sabe como fazer isso, porque ele estava acostumado de um jeito dentro da barriga, tá? Além disso, depois, lá pro terceiro dia de vida desse bebê, terceiro a quinto dia, com o bebê sugando, a gente vai ter o que a gente chama de apojadura. A apojadura é a descida do leite, né? Esse leite ele vai descer com tudo e não vai te avisar, ele simplesmente vem, tá? Na apojadura, a gente vai ter uma mama que ela vai ficar mais farta, ela vai ficar mais cheia, ela vai ficar mais endurecida, né? Tem mulheres que sentem calafrios, né? Que acabam achando que estão com febre. Isso tudo faz parte, porque essas glândulas aqui, ó, elas estão bem cheias, né? Então esse leite, ele vem com maior proporção. Ele vem além do que o bebê demanda nesse momento. E aí é que vem o risco do empedramento, que é o engurgitamento mamário, que costuma acontecer muito nesse sentido. Eu vou fazer uma live depois só sobre sucção do bebê, para vocês entenderem o que a gente pode fazer para evitar o empedramento, para diminuir um pouco esse desconforto no período de apojadura, tá? Mas a apojadura vem. Ela vem, mas ela passa. E no decorrer do tempo, esse bebê ele vai se adaptando e o leite também, a produção de leite, que ela é hormonal, ela vai se adequando às demandas desse bebê, tá? Então, como que a gente sabe que o bebê está saciado, né? Como que a gente sabe que a nossa produção de leite ela está adequada ou não? Beber uma água.
Os bebês, eles possuem comportamentos distintos, porque as crianças, elas são diferentes, assim como a gente é diferente. Então, o comportamento clássico de um bebê que está com fome é um bebê que está muito enrijecido, né? Tem gente que até fala da mãozinha fechada, um bebê que chora estridente, né? Hoje a gente tem aí os tradutores de choro do bebê. Isso não tem evidência nenhuma, isso não tem lógica nenhuma, porque cada um tem a sua voz, né? E quem vai entender esse bebê é a mãe, né? É a família que está ali perto e vai entender qual que é a demanda desse bebê. Mas um bebê que está com fome é um bebê que chora, um bebê que se enrijece mesmo bastante e não consegue relaxar, não consegue dormir. Um bebê que está saciado, que demonstra que está saciado, é um bebê que fica amolecido, sabe? Ele fica desmaiado, a gente chama de bêbado de leite, porque ele não tem esse tônus, né, bem estabelecido, ele não tem mais essa rigidez, ele está entregue. Por mais que ele esteja acordadinho olhando para você, ele vai estar entregue. Você mexe na mãozinha, ela cai. Você olha, às vezes o bebezinho ele faz um sorrisinho de lado assim, né? A gente chama de um espasmozinho que ele faz com a boca. É um bebê que quando ele vai pro peito, ele suga só chupetando, tá? Então ele não tá ali sugando ativamente. Ou que dorme e solta a ventosa que ele fez no peito e aí ele se entrega. Esses são sinais de saciedade do bebê, tá? Outra coisa que vai falar pra gente assim, o leite está sendo suficiente. Tá? Uma outra questão que pode levar a gente a sugerir isso é xixi e cocô. Um bebê que está fazendo xixi adequadamente e que está fazendo cocô adequadamente é um bebê que está ingerindo leite suficiente. Um bebê de 5 dias que fez uma fraldinha de xixi só, a gente precisa ligar um alerta, tá? Um outro parâmetro é o peso do bebê. O peso do bebê a gente vai observar quando a gente for lá na consulta com o pediatra, que vai pesar. E aí lá atrás, na cadernetinha de vacina, a gente vai observar que tem algumas curvas que são chamadas de curvas de crescimento do recém-nascido, tá? Crescimento é aquilo que a gente pode medir. Então, a altura, o peso, né? Vocês vão ver que mede também ali a cabecinha do bebê, para ver se esse bebê está crescendo. Isso são parâmetros de crescimento desse bebezinho. Tá, que a gente tem que observar. Não tem como a gente falar que um bebezinho de 2 meses com 5 quilos está normal, sabe? Então, essas curvas de crescimento, elas são medidas no que a gente chama de percentil. Então, de 1 a 100 crianças que foram medidas, né? O seu bebê vai ter que estar ali entre o P10 e o P90, né? Desses, de 10 a 90 crianças estão no peso adequado. Nessa curva de crescimento, a gente tem isso, só que a gente tem numas faixas, né? Tem a faixa preta, vermelha, né? Algumas vai ter a faixa laranja e a verde. Né? A verde é o supra-sumo, porque 50% das crianças têm aquele peso. Mas não quer dizer que o seu bebê tenha que estar exatamente naquele peso, tá bom? Pra gente controlar peso de bebê, né? Que foi uma pergunta que me fizeram hoje. A gente tem um bebezinho que ele na primeira semana de vida pode perder ali até 10% do peso de nascimento, tá? Depois de até 15 dias ele tem que recuperar esse peso de nascimento e tem que ir crescendo em peso, né? Tem que ir aumentando o peso gradativamente, tá? A gente mensura ali, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria mensura de 25 a 35 gramas por dia, mas não é todo bebê que vai ganhar exatamente isso. Tá? Então a gente vai observar mesmo nas curvas de crescimento. Se essa curva ela está ascendente, se esse bebê está ganhando peso, né, linearmente, a gente tem um bebê que está mamando adequadamente. E não precisa fazer uso de fórmulas ou outras complementações, porque o leite materno está sendo suficiente, tá bom? O que a gente precisa saber também nos primeiros dias do bebê essa questão da demanda que o bebê tem de colo, né, que faz parte da chamada esterogestação. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas a esterogestação, ele é considerado ali os primeiros 3 meses do bebê, que é realmente esse colo excessivo que esse bebê demanda, esse aconchego excessivo que esse bebê demanda, essa sucção excessiva que ele demanda. Porque durante esse período de esterogestação, o bebezinho, ele vai remeter aos mesmos comportamentos que ele tinha dentro da barriga. Com isso, a gente vai ter um bebê que realmente vai ser muito dependente da mãe. Ele ainda não sabe que vocês são pessoas diferentes. Então, não adianta querer que o bebê fique no berço sozinho e largado e solto, que ele não vai querer ficar. Ele estava fletido, justinho dentro da barriga. Ele vai querer ficar justinho no seu colo ou no charutinho, né? Que é uma técnica
muito usada aí para acalmar o bebê. A sucção vai acalmar esse bebê. O chiadinho, que é ruído branco, também vai acalmar esse bebê. Então, tudo isso vai trazer mais conforto para os bebês nesses primeiros dias após o nascimento do bebê, tá bom?